Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de astrologia aqui do YouTube. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no início do vídeo, de hypá-lo também e de se inscrever aqui no canal. Para você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, seja de sinastria, mapa astral, eletiva, revolução solar, seja o que for, é só entrar em contato comigo aqui no link da descrição do vídeo. E hoje eu decidi trazer um vídeo um pouco diferente para vocês. Vocês sabem que volta e meia eu sempre tento trazer um vídeo à parte das previsões, quando eu tenho tempo e quando os aspectos do mês permitem também. Então este mês eu decidi trazer aqui a nossa Vênus pelos signos, para vocês entenderem um pouco rapidamente como ela se manifesta na vida de vocês, possíveis comportamentos e tendências que nós viemos a ter com este posicionamento. Mas lembrando que, obviamente, na astrologia, todo mundo tem os 12 signos, tem 10 planetas no nosso mapa astral, existe uma balança energética que se forma no nosso mapa. E não é só a posição da Venusinha que vai te qualificar com este tipo de comportamento. Então, por exemplo, a nossa Vênus no mapa astral, ela vai ser um significador do amor, do dinheiro e da casa que ela tem como sua regência. Das casas, né? Porque a Vênus rege tanto Touro como Libra. Mas nós também vamos ter outros significadores do amor e do dinheiro no nosso mapa, tá, pessoal? Significadores, de uma forma muito resumida, para você que não é inscrito aqui no canal, que caiu de paraquedas, é basicamente um elemento que significa aquela área da vida, como por exemplo as suas regências. Então é interessante a gente ver qual que é o signo que a gente tem na casa 7, qual é a regência da sua casa 7, porque a regência também vai ser um outro significador do amor. A regência da sua casa 2 também vai ser um outro significador da vida financeira e assim sucessivamente. Então, de uma forma muito resumida, é um vídeo de curiosidades, é um vídeo para você aprender a interpretar a sua Vênus e não é um vídeo para você determinar como você é, como você se comporta, as suas necessidades e desejos, porque esse é apenas um pontinho minúsculo do seu mapa astral. Então vamos agora interpretar como que a nossa Vênus acaba se manifestando em cada um dos signos do zodíaco. Quando nós temos a Vênus em Áries, a gente vai ter uma Vênus num signo de fogo. Então é comum que essa Vênus, as pessoas portadoras deste astro dentro deste signo, acabem tendo mais iniciativa na sua vida amorosa, na sua vida financeira também. Então existe essa vontade, né, de manter ali o fogo aceso, certo? Como o Áries é o regente do ascendente da casa 1 dentro da astrologia, a gente vai gostar muito dessa sensação inicial dos relacionamentos, dessa fase de conquista. Da mesma forma que a gente também pode acabar perdendo o interesse muito rapidamente depois que essa fase se dissipa, a gente começa a entrar em algo mais sério, em algo que precisa de maior consistência. Então essa Vênus acaba tendo esse modus operandi até que ela encontre uma pessoa que realmente traga assim, esse preenchimento para ela. Ela vai odiar pessoas que enrolam muito, que às vezes, né, tem uma energia de terra forte no mapa, precisa de maior constância para ir se apaixonando, para as coisas irem acontecendo, ou às vezes até pessoas que são meio indecisas. Mas ao mesmo tempo tem uma contradição dentro dessa necessidade, que é o fato da conquista. Eu não gosto de pessoas que vêm fácil demais para mim, que se entregam fácil demais para mim. Então é essa discordância interna que essas pessoas acabam tendo sobre a vida amorosa também. Vamos odiar estar dentro de relações muito monótonas, ou quando a monotonia chega, né? Porque chega para todo mundo. A Vênus em Áries precisa aprender a fazer as pazes com esse aspecto da vida no geral. E justamente por conta disso, elas vão amar muito viver experiências diferentes com os parceiros.
Então você precisa inserir essas experiências nas suas relações, sair mais com as pessoas, sabe? Com aquela pessoa que você está conhecendo, sair mais com ela, praticar esportes, fazer um acampamento, independentemente do que você goste de fazer. A questão é inserir esses momentos de experiências, né, de lazer com a pessoa que você está conhecendo. Só que tem uma questão nisso. É uma Vênus muito independente, talvez uma das mais independentes do zodíaco. É uma pessoa que não vai se anular por um relacionamento. Inclusive são pessoas que é comum ficarem por muito tempo solteiras, porque elas se bastam, tem uma autossuficiência muito forte nelas. Só que quando eu estou me relacionando também, eu não me importo muito com o que o meu parceiro pode querer, se interesse. Então eu quero ver experiências incríveis dentro das minhas relações, mas é a que eu quero, as que eu gosto de fazer, as que eu já tinha ali guardado na minha pastinha de viagens do Instagram. E daí às vezes a gente pode ter uma dificuldade de se inserir no universo da outra pessoa. E não é nem uma questão de se inserir, é uma questão de se interessar verdadeiramente. A gente pode ter essa dificuldade de entender que a outra pessoa gosta de coisas diferentes. Porque caso contrário, eu vou sempre querer me relacionar e buscar pessoas que gostem de tudo que eu gosto, para ser mais fácil, inclusive, a convivência, ser mais fácil esses momentos de consenso. Então, quando a gente vai aprendendo a se interessar de verdade, de forma genuína pelo universo das outras pessoas, e a gente aprende a negociar e a fazer esses consensos que eu mencionei, que a nossa vida amorosa começa a se tornar mais leve, tá bom? Dentro da nossa vida financeira, a gente tende a agir muito por impulso, mas é como se a gente não tivesse medo também de realizar esses investimentos, né? Tanto em experiências como em algo que a gente acredita, tem fé, né? Que vem dessa energia do elemento fogo, de que vai dar certo. Para quem tem a Vênus em Touro, a gente vai se importar muito em estar juntos no dia a dia, presentes no dia a dia um com o outro. Porque para mim o amor ele precisa ser construído, né? Então eu preciso estar ali me comprometendo diariamente, ajudando a outra pessoa diariamente, vendo o esforço que a outra pessoa faz para estar comigo também. Então por isso o contato é muito importante. Existe aqui essa linguagem de amor, né? De toque físico, de estar presente, de estar em atenção. Nós vamos ser mais lentos na fase da conquista, na fase ali do flerte, porque a gente gosta de experimentar tudo com muita voracidade, sabe? Eu não quero que o tempo passe rapidamente. Inclusive, a sua primeira vez com as pessoas que você conhece pode ter esse QI, sabe? De lentidão acontecendo durante todo o processo. Você não quer que aquele momento acabe. Então tem ali essa valorização de cada toque, de cada sentimento que você vai sentindo ao longo daqueles minutos. Por isso que a gente fala que a Vênus em Touro é muito sedutora, porque ela vai se encaixando na nossa vida de uma forma muito sublime. Não é que a pessoa é sedutora num sentido literal, mas é que ela vai tratando você de uma maneira que aquilo vai te seduzindo, sabe? E aquilo vai te fazendo se sentir confortável com ela. Nas relações, a gente vai gostar muito de toque físico, como eu falei, de muito carinho e de muita troca de presentes. Touro é o regente da casa 2 na astrologia. Então aqui eu vou valorizar também não só o tempo que eu gasto com a outra pessoa, mas o recurso que eu deposito nela também, os presentes que eu dou, o tempo que eu dou para ela. Enfim, e justamente por isso a estabilidade é algo extremamente importante para essa Vênus. Então ela vai buscar ter relações com pessoas que podem trazer essa estabilidade para ela, seja a nível emocional ou a nível financeiro, né, de uma forma
literal de estabilidade, né, material. Então, quando nós estamos vivendo relacionamentos com muita ameaça de términos e instabilidades financeiras, uma pessoa que não pensa no futuro, que é meio desmedida financeiramente e além disso, para além disso, ainda é instável emocionalmente, cara, aí essa Vênus ela começa a adoecer, ela começa a entrar nessa questão da baixa autoestima que a Vênus deveria nos proporcionar, porque as minhas necessidades básicas não estão sendo atendidas. E daí, quando nós estamos vibrando nesse desequilíbrio dessa Vênus, a gente vai se tornar ciumento, a gente vai se tornar possessivo, a gente vai ter uma questão ali com apegos em relação a um contexto que, ironicamente, está te trazendo infelicidade. Porque existe um medo da perda, né, na Vênus em Touro. Então, já não é bom, mas é a única coisa que eu tenho, é um pensamento nesse sentido. Então é um pouquinho sobre fazer as pazes com o signo oposto, que é Escorpião, entender quando as coisas precisam ser transformadas ou simplesmente desapegadas, porque estabilidade não tem nada a ver com controle, né, com querer manter as coisas como estão, porque o resto da vida já é muito instável, tá bom? Normalmente temos poucos relacionamentos ao longo da vida, mas são relacionamentos muito duradouros. E nós precisamos nos relacionar com pessoas que sejam mais constantes. Normalmente é uma Vênus de pessoas muito prósperas, né? Vai depender muito dos aspectos dessa Vênus que você recebe também. Mas tem esse compromisso com o dinheiro a longo prazo. E nós podemos ser mais gastadores, né, meio impulsivos quando se trata de qualidade de vida, né? Para isso a gente esbanja mesmo. Para Vênus em Gêmeos, a gente precisa ter dentro das nossas relações muitas conversas, muita troca intelectual e uma afinidade em relação à opinião dessas pessoas também. Então é importante para mim perceber que o outro sabe debater comigo, sabe construir um pensamento que tem significado, que é inteligente, uma pessoa que sabe ouvir também. E tem essa questão divertida, né, do signo de Gêmeos. Então, uma pessoa que compartilha memes, que faz boas piadas comigo. Então, é aquele boyzinho engraçadinho, entendeu? Aquele boyzinho de bigodinho engraçadinho que sabe ali como te levar na lábia. E essa constância na comunicação e na troca intelectual é muito importante para que ela se sinta totalmente satisfeita dentro de um relacionamento. Talvez seja uma das maiores demonstrações de afeto, né, que essa Gêmeos pode tanto dar como buscar. Então isso é algo muito importante para elas. E aqui a gente começa a entrar na vibes baixa dessa Vênus quando ela sente que a relação ela já começa a entrar num estado de peso, né? Num estado de muita responsabilidade. Quando a gente começa a entrar numa fase de maiores conflitos ou que por algum motivo a gente começa a se desconectar, né? A gente não pensa mais igual ou não conversa mais sobre as coisas ou não sabe como conversar de uma forma leve, as conversas começam a ficar pesadas, porque existe essa necessidade, né, de ter relações leves, relações divertidas e que a gente possa encontrar no nosso parceiro um amigo também. E isso não significa que essas pessoas não sabem ou não querem ter um relacionamento de compromisso. Muito pelo contrário. A questão é como a gente vai chegar nessas abordagens. Porque às vezes uma pessoa de Vênus em Gêmeos vai lá e se relaciona com uma pessoa de Vênus em Touro, por exemplo. Gente, a Vênus em Touro, ela não vai muitas vezes querer conversar constantemente. Ela quer ficar ali abraçadinha, ela quer aproveitar os momentos. Ela vai, inclusive, gostar muito desse período de silêncio, aquele silêncio confortável que eu tenho com meu parceiro. É o oposto da Vênus em Gêmeos, que precisa ali de palavras de afirmação. Então vai ter essas duas necessidades, essa dualidade que vai precisar ser equilibrada. Então a gente vai precisar de novidades, a gente vai precisar viver experiências diferentes com o parceiro, conhecer pessoas diferentes com o parceiro, ter muitos amigos, né?
Eu já fui casada, né, com uma pessoa de Vênus em Gêmeos e a gente tinha, assim, um ciclo social, gente, vasto. Pensa num ciclo social vasto. E isso era muito bom, porque matava, sabe, essa vontade de conversar. E às vezes a gente já tava ali tão eu e ele nas nossas conversas, nas nossas opiniões, daí quando a gente saía mais com os amigos, via mais os amigos, a gente ouvia outras opiniões. E assim, eram rolês em que a conversa ela não parava nunca, porque existia uma troca, né, dessa curiosidade sendo desenvolvida para ambos os lados. Então, o meu ponto é que há meios de saciar essa vontade sem que entre na monotonia, sem que a gente pare de sentir admiração ou respeito pelo outro. E daí a gente entra no ponto que todo mundo fala, né, sobre a Vênus em Gêmeos, a Vênus em Libra também, sobre a infidelidade. Gente, primeiro ponto, caráter não se lê através de astrologia. Começamos pelo básico. Todos nós temos tendências a trair e não trair. A gente escolhe não fazer isso. Agora, se uma pessoa de Vênus em Gêmeos, que já gosta muito de flertar, de conversar, que tem essa questão do trocadilho com as palavras, não sacia essas necessidades que eu estou mencionando, ela pode sim vir a ter esses pensamentos, tá? Então é sempre interessante nas nossas relações a gente tentar despertar essa curiosidade necessária de outras maneiras, conhecendo outras pessoas, tendo um bom ciclo social, saindo muito com os amigos para conversar. Isso é muito importante. E é sobre também compreender que ao longo dos anos, a pessoa com quem você está se relacionando, ela muda também. Então, a gente pode sempre se redescobrir dentro das relações, né? E conseguir compreender que as pessoas existem camadas tão profundas que às vezes a gente só consegue descobrir essa camada depois de muitos e muitos anos perto de alguém. Então, claro que essa mesma Vênus vai gostar muito de pessoas inteligentes, comunicativas, criativas. Ela vai se atrair por pessoas assim, justamente porque essa é a linguagem dela, né? Então, quando ela sente esse estímulo intelectual e inteligente com o outro, ela acaba se apaixonando. E com o nosso dinheiro, é interessante a gente pensar que nós prosperamos quando nós investimos na nossa inteligência também, ok? Então, inclusive, podemos gastar muito dinheiro com isso. Nós vamos gostar de comprar livros, cursos, fazer viagens, intercâmbios, gastar com essas experiências que possam me agregar, né, algum tipo de portfólio intelectual. E, consequentemente, eu faço dinheiro com isso quando eu finalmente começo a investir nesse aspecto da minha vida. Quando nós temos então a Vênus no signo de Câncer, nós vamos ser extremamente românticos. Eu diria que nós seremos a segunda Vênus mais romântica do zodíaco. Acho que a primeira talvez seja Peixes. Mas normalmente vão ser pessoas muito românticas, que gostam de cuidar do seu parceiro, que gostam de estar em presença e que gostam também de ser reconhecidos por isso, né? Claro que sim. Porque se eu estou nutrindo essa pessoa com todo o meu carinho, com todo o meu amor, eu quero que essa pessoa também observe o quanto que eu estou me dedicando a isso. Então eu vou fazer questão de estar na vida da outra pessoa e de sentir essa reciprocidade vindo do outro também, de sentir que a outra pessoa também se interessa pelo meu universo. É muito importante para mim conversar sobre os meus sentimentos, sobre as minhas vulnerabilidades. E quando existe algum problema que está afetando os meus relacionamentos, eu preciso conversar sobre isso. Aqui a gente só tem um ponto de atenção, porque às vezes esse conversar, esse falar sobre os meus sentimentos, sobre a minha vulnerabilidade, às vezes faz com que a conversa se torne muito sobre você. Então esse é um ponto de atenção, que às vezes a gente realmente está querendo resolver tanto um sentimento dentro da gente, que a gente deixa de ter empatia com o sentimento e a perspectiva da outra pessoa também, ok? Às vezes é uma sensação de que os meus sentimentos doem mais do que os do outro, entende? Então é sobre estarmos também preparados para ouvir coisas que às vezes podem magoar.
e que às vezes essas coisas que o outro vai falar pra mim não são necessariamente pra me atacar, mas é porque aquela pessoa me ama e ela tá falando de um defeito que eu tenho, que incomoda ela e que ela gostaria, né, que houvesse mudanças. E que precisa existir aqui essa reciprocidade, esse equilíbrio entre os dois tentando remediar essa situação, entende? O ponto é entender que nem sempre as pessoas estão querendo te atacar. Às vezes as pessoas só te amam e estão falando verdades que doem. E realmente a verdade pode doer. Mas que se a pessoa está falando isso pra você, ela sente intimidade com você para tal. E que por isso essa intimidade precisa ser valorizada também. Quando nós estamos nos relacionando, às vezes pode ser difícil entender o que é cuidar do outro, o que é zelar pelaquela relação que está nascendo e o que é se sacrificar. Porque muitas vezes a gente se sacrifica, né? E a gente se doa, e a gente cuida, e a gente move montanhas para conseguir ajudar a outra pessoa, para solucionar um problema que ela tem na vida dela. E muitas vezes a gente acaba esquecendo de si mesmo. E até mesmo esperando que o outro perceba esse sacrifício, né? E não é só uma questão de perceber, mas também que o outro acabe adivinhando isso e fazendo algo à altura do que você faz. Então, quando você aprende a comunicar as suas necessidades com mais maturidade, que os teus relacionamentos começam a fluir. Então existe nessa Vênus uma necessidade de aprender a construir inteligência emocional. Porque caso contrário, às vezes a gente pode ter um comportamento mais infantilizado, ou, como eu falei, né, acabar levando as coisas muito pro pessoal. Então a gente consegue fazer com que as outras pessoas, no fim das contas, um aspecto positivo dessa Vênus, né, acabem se sentindo acolhidas por nós, que elas se sintam em casa, que elas sintam que a gente dá intimidade para elas se sentirem bem, se sentirem seguras. A gente pode gostar de cozinhar para o outro, a gente pode gostar de dar presentes para outra pessoa, que até sejam coisas bem manuais, ou uma manualidade ou alguma coisa que você pensou com carinho. Não é um objeto caro, mas é um objeto que foi bem pensado para aquela pessoa, porque eu vou valorizar muito as memórias afetivas, né, que eu já criei com ela, que eu pretendo criar com ela. E esse meu presente, esse meu toque precisa ter essa cerejinha do bolo, né, que traz uma memória afetiva. Olha, tô te dando isso daqui porque se lembra que a gente fez tal e tal coisa e aquele presente remete a isso, sabe? Então tem essa questão aqui de valorizar aquilo que eu construí, né, as memórias que eu construí com essa pessoa. Quando se trata da nossa vida financeira, é comum que a gente tenha um pensamento mais conservador referente aos gastos, quando já estamos com essa Vênus mais madura, desenvolvida. Caso contrário, a gente pode ter gastos emocionais, né? Principalmente com comida. Então, pedir muito iFood, gostar muito de ter ali, às vezes, uma cozinha, né, bem equipada, com muitos elementos ali para eu poder trabalhar. Quando chegamos na Vênus no signo de Leão, aqui a gente chega na Vênus mais passional de todo o zodíaco. Eu quero ser amada em voz alta, eu quero que a outra pessoa me vanglorie, que ela fale sobre mim, que ela observe as minhas qualidades, que ela perceba tudo aquilo que eu faço por ela. E também perceber o quanto eu mesma me valorizo, o quanto eu mesma consigo me conectar com a minha autenticidade, com o meu valor próprio em muitos momentos. Isso não significa que a gente não tenha momentos de baixa autoestima, tá? Muito pelo contrário, já vou entrar nesse tópico. Mas que quando a gente tá bem consigo mesmo, a gente quer que o nosso parceiro perceba isso, né? Nossa, que mulher foda que eu namoro, que homem foda que eu namoro, sabe? Então existe aqui esse perceber que eu tenho um parceiro à altura, né? Uma pessoa que eu realmente admiro e que eu percebo que as outras pessoas também admiram. Eu quero me sentir especial, eu quero ser valorizada pelo meu parceiro, quero que essa pessoa me admire, me respeite, me trate como uma rainha, né? Me trate como um rei. Então é como se a gente estivesse se sentindo alimentado, nutrido,
quando a outra pessoa fala sobre mim, me elogia, me valoriza, me reconhece, principalmente socialmente, né? Eu quero que essa pessoa não tenha vergonha de mim, não tenha vergonha de mostrar com quem ela se relaciona. Isso não é narcisismo não, tá, gente? Muito pelo contrário. Porque eu me valorizo, eu me cuido, eu gosto muito de quem eu sou e eu quero também transmitir isso para o meu cônjuge, para o meu parceiro. Eu quero que ele também consiga se esquentar um pouco no meu sol. Então eu também vou estimular ele, vou apoiar ele no que ele deseja fazer ou não fazer. Eu vou tentar de alguma forma inspirá-lo para que ele siga no caminho que ele acha que é certo. Ou às vezes também trazer os meus conselhos para essa pessoa. Desta forma, eu vou demonstrando meu carinho através da minha inspiração, através do meu apoio, através da forma como eu tento ajudá-lo nas empreitadas que ele deseja fazer. Podemos, inclusive, ser muito carinhosos, como eu falei, tem essa questão de ser passional, né? Uma Vênus muito passional. Então eu quero carinho, eu quero toque, eu quero que a pessoa ela olhe para mim com desejo. Porém, por mais que eu goste de me sentir admirada, valorizada, eu não vou gostar de gente que fica lambendo, sabe, o meu ego. Porque a gente faz muito essa associação do signo de Leão com a monarquia, né? Então, uma princesa só pode se casar com um príncipe e assim vice-versa, entende? A gente não pode se relacionar com pessoas que nós julgamos abaixo da gente, ou que a gente percebe que aquela pessoa, ela não se sente à altura de estar comigo. Então, de uma forma resumida, a Vênus em Leão vai valorizar pessoas que reconhecem o próprio valor. Se você tá ali, assim, correndo atrás de uma pessoa que tem Vênus em Leão, tá apaixonadinha por uma pessoa que tem Vênus em Leão, e você percebe que ela não te dá bola, saiba que ela não vai te dar bola, tá bom? Que você vai ficar só ali com o resto que tem, entende? Vamos ser extremamente generosos com os nossos parceiros. A gente vai gostar de criar todo um contexto muito memorável, né? Então, se eu for chamar uma pessoa pra sair, vai ser pra ir num lugar chique, vai ser pra ir num lugar bonito, num lugar que a pessoa se lembre. Mesmo que não seja financeiramente caro, vai ser memorável emocionalmente de alguma maneira. Porque eu quero poder proporcionar um relacionamento memorável para essa pessoa. Porque essa pessoa, se ela terminar comigo, ela nunca mais vai me esquecer, entendeu? Nós podemos apenas vibrar mais as energias baixas desta Vênus quando a gente só pensa nos próprios desejos, nos próprios prazeres. E é aquela questão do signo de fogo, né? Que muitas vezes tem um desejo muito forte e que a gente precisa aprender a negociar, a ouvir e a se interessar pelo universo do outro também de uma forma genuína. Quando bem trabalhado, a gente sabe muito bem como fazer isso. É meio incomum a gente ver uma pessoa de Vênus em Leão que não goste de acompanhar a moda, que não goste, assim, de se envolver com o universo da moda de alguma forma. Vai depender muito do resto do mapa, mas como eu falei, é um pouco incomum a gente não ver isso. Normalmente são pessoas que se vestem muito bem, que se importam muito com a sua aparência e que querem sempre causar uma boa impressão. Na vida financeira também acaba acontecendo algo muito similar, né? Quando nós estamos prosperando com esta Vênus, a gente normalmente se envolve, né, com áreas que de alguma maneira tem uma luxúria envolvida. Às vezes a gente trabalha com algo que só pessoas que têm padrão de vida podem bancar. Então a gente prospera através desses tipos de contexto, né? Então, tendo uma clientela ou trabalhando dentro de uma área que de alguma forma só pessoas da elite conseguem pagar por aquele serviço, tá bom? E claro, né, quando estamos ali gastando muito no impulso, a gente também quer se permitir ter esse tipo de vida, né? Então eu quero um perfume caro, eu quero poder, né, estar ali de acordo com a qualidade de vida que eu busco ter. Para quem tem a Vênus em Virgem, então, nós vamos priorizar muito tudo aquilo que nós construímos com as pessoas.
a gente pode ter uma seletividade muito específica com quem a gente quer se relacionar. Porque a gente não fantasia as pessoas. A gente não acredita que a gente pode viver um relacionamento perfeito e instagramável. A gente sabe como a vida é de verdade e a gente também quer escolher uma pessoa com este mesmo tipo de pensamento, inclusive para a nossa vida. Por isso nós podemos ser mais seletivos, a gente entende o que está buscando. Porque a nossa Vênus em Virgem nos torna práticas no amor. Às vezes essa praticidade pode ser muito positiva, como saber o que está buscando. Às vezes ela também pode ser uma praticidade mais negativa, como muitas vezes a gente negligenciar o amor, né? O amor dá tanto trabalho, então deixa pra lá, entende? E por isso, pessoas com Vênus em Virgem demoram muito para se relacionar. Ficam por muito tempo sem se relacionar, mas as poucas relações que elas se propõem a ter são muito duradouras. A questão é a preguicinha que pode dar de se relacionar, de buscar relações saudáveis, enfim, porque a gente sabe que dá trabalho, e trabalho pra gente é dinheiro, né? É tempo, é energia. E isso é algo que a sua Vênus valoriza muito. Então, para ela, se eu for me relacionar com alguém, precisa ser alguém que vem para somar. Uma pessoa que vai me fazer crescer, uma pessoa que sabe o que quer construir. Porque eu também não quero perder o meu tempo. A pessoa cuja eu quero me relacionar, ela também precisa me proporcionar praticidade. Eu não quero entrar numa relação por entrar, né? Para uma pessoa que só vai vir para me estressar, entende? Vamos ser muito observadores, muito críticos também. E quando a gente observa um problema na nossa relação, a gente precisa conversar muito sobre isso, né? É um signo regido por Mercúrio. Então tem muito essa necessidade dessa Vênus de conversar, de falar sobre os problemas, certo? A questão é que daí a gente entra na sombra da Vênus em Virgem, que é quando nós entramos nesse aperfeiçoamento excessivo dessa Vênus, que muitas vezes só faz a gente enxergar os defeitos das outras pessoas. Por isso que elas demoram tanto para se relacionar, por isso que elas têm preguicinha de se relacionar também, porque às vezes a gente está vibrando muito na sombra virginiana. Porque essa pessoa tem isso, a outra pessoa tem aquilo. Mas esse também é assim, né? E mesmo quando estamos dentro já de relações, né? A gente pode ter muito esse modus operandi. Para outra pessoa, a longo prazo, pode se tornar algo extremamente desgastante. Porque sempre que você vai tentar conversar sobre alguma coisa, sempre vem junto com críticas, sempre vem junto com algum tipo de ataque pessoal ao outro, né? E é complicado falar sobre isso porque, de uma certa forma, essa é uma necessidade sua. E não é certo negligenciá-la. A questão é como você vai entrar nesses assuntos. Você precisa aprender a se comunicar e a se expressar de outras formas, fora o criticismo. Então, o meu ponto é que o aperfeiçoamento das suas relações também não é algo negativo necessariamente. Muito pelo contrário, né? Quem não gostaria de estar se relacionando com uma pessoa que quer sempre aperfeiçoar cada vez mais o seu próprio relacionamento, né? Acho que todo mundo. O problema é quando você tenta infligir algum tipo de patamar meio inexistente ao outro, tá bom? As pessoas vão ter defeitos, cada pessoa vai ter o seu defeito da sua maneira. E é sobre você entender o que você aceita, com que tipo de defeito você consegue conviver mais do que outros tipos de defeitos, entende? Então você precisa se autoconhecer muito bem para saber, né, quais são os seus limites, as coisas que você consegue ir relevando e as coisas que você não consegue relevar. O nosso amor também é vivido e transmitido através do que eu consigo proporcionar ao outro, né? É através daqueles detalhezinhos assim que muitas pessoas não percebem ao longo do dia a dia, que às vezes a gente até pode confundir com responsabilidade. Porque a Vênus em Virgem, ela vive o seu amor dessa forma, ela transmite o seu amor dessa maneira. Se essa pessoa deixa um lanche pronto pra você, prepara um café pra você de manhã, se ela lava a tua roupa, sabe? Se ela te ajuda no dia a dia, se ela pergunta como foi o seu dia. Então essas coisinhas que
teoricamente na convivência são responsabilidades, são compromissos, é a forma que essa Vênus tem de transmitir amor. E ela precisa que você reconheça isso. Se você está namorando, né, com uma pessoa de Vênus em Virgem, então reconheça o servir que o seu parceiro realiza para você. Porque de uma certa maneira você pode achar que ela não liga para isso, porque normalmente é uma pessoa muito autossuficiente. Ela não vai transmitir quando ela tá carente desse reconhecimento. Porque, não, eu não preciso desse reconhecimento. Eu sei o que eu estou fazendo por essa pessoa. Mas lá no fundo ela quer sim ouvir alguma palavra de afirmação, ela quer que você reconheça o trabalho dela que ela faz por você. Quando nós temos a Vênus no signo de Libra, nós vamos amar parceiros que consigam fazer com que a vida se torne leve, se torne divertida, que traga harmonia pra gente. Quando o outro tem uma energia assim elevada, alta, e é uma pessoa que te põe pra cima mesmo, sabe? Então a gente vai gostar muito de estar em paz nas nossas relações. Vamos odiar nos relacionar com pessoas que são emocionalmente conturbadas, cheias de traumas, que tudo tem que tomar cuidado da forma como fala, porque o outro já é traumatizado. Gente, a Vênus em Libra não tem paciência para esse tipo de gente. O que nós mais vamos valorizar com essa Vênus é a igualdade, né? O signo da justiça. Então brigas nos desgastam muito quando a gente tem essa Vênus. Por isso a gente vai estar sempre tentando negociar, tentando remediar situações para que ambos se sintam felizes dentro da escolha que precisa ser feita. A questão é quando a gente, às vezes, na sombra dessa Vênus, também se negligencia, mantém os próprios desejos de lado, porque estar em paz é o essencial dessa relação. Então, na sua sombra, ao invés de saber se posicionar e negociar da forma correta, com justiça, com igualdade, eu vou me negligenciando, eu vou aceitando como a outra pessoa gosta das coisas, eu vou me moldando em relação a isso. É sobre fazer as pazes com o signo oposto, né? Que é o signo de Áries, o signo complementar de Libra. Áries sabe muito bem o que ele quer e como ele vai fazer para chegar lá. Então, o signo de Libra ele precisa aprender isso também. Só que a diferença é que aqui a gente já tá num patamar diferente da roda zodiacal. Quando a gente chega no signo de Libra, a gente já sabe negociar, a gente já sabe se posicionar. Então a gente precisa aprender a entender o que eu quero e o que o outro quer para conseguirmos entrar em um consenso. Porque senão a gente vai fugir dos conflitos a qualquer custo, a gente vai aceitar as coisas como elas são, a gente vai começar a se colocar num lugar de autonegligência, a gente vai começando a deixar as nossas próprias necessidades de lado pra gente conseguir ter paz. E daí entra um outro ponto, né? Essa Vênus pode ser muito dependente emocionalmente, ela gosta de estar em relações, ela se sente completa, né? Existe essa correlação da Vênus ser um astro que fala sobre a nossa autoestima. Então a gente se sente autossuficiente e completo quando estamos Libra, signo dos relacionamentos, quando estamos nos relacionando. E isso não é algo negativo, porque você prospera através das suas relações, através das suas conexões, do seu networking, quando você encontra as pessoas certas no momento certo. Porém, a questão é o motivo pelo qual você está se relacionando. É pela dependência emocional ou é porque essa pessoa realmente te merece? A gente pode pensar no que falamos sobre a Vênus no signo de Áries, né? Que ela tem essa dificuldade de se inserir no mundo do outro e de entender que o outro também tem desejos e interesses diferentes. Essa Vênus é o oposto, então, né? Aqui eu vou me inserir no mundo do outro. Eu vou me moldando no mundo da outra pessoa. Serão pessoas extremamente sedutoras, vão flertar muito, existe essa vontade de utilizar as palavras como um flerte, de usar esses jogos de palavras
como uma forma de instigar o outro, a mesma coisa que a gente conversou sobre a Vênus em Gêmeos também. E nós vamos saber interpretar muito bem o que as outras pessoas querem ouvir. E daí a gente sabe como fazer também as outras pessoas nos proporcionarem coisas de uma maneira muito sutil. Então é uma micromanipulação que acontece ali, né? Fazendo com que o outro faça algo por nós. Mas nós também sabemos interpretar muitos desejos da outra pessoa, né? E por isso, normalmente conseguimos conquistar facilmente quem quer que a gente deseje. Vai existir muito carisma, muita elegância nessa Vênus. Ela normalmente se veste de uma forma muito elegante também. Então é uma elegância tanto interna como externa, esse aqui é o meu ponto, né? E justamente por isso as pessoas, sabe, vão se deixando levar por esse charminho. E quando vê assim, já tem toda uma conquista acontecendo. Não só porque a gente vai saber falar o que o outro quer ouvir, mas também porque vai existir uma certa atratividade no que a gente proporciona para o outro. É muito importante para nossa saúde mental quando temos essa Vênus que a gente se relacione com pessoas bonitas, que a gente frequente ambientes bonitos esteticamente e internamente também quando a gente pensa em pessoas, né? Eu não quero só uma pessoa bonita, é uma pessoa que seja de alguma forma influente socialmente também é importante, mas uma pessoa que também é bem resolvida, sabe conversar, fala sobre os seus próprios sentimentos, suas próprias necessidades e que por isso torna tudo muito leve, né? A relação é leve, o ambiente é leve e tudo se torna mais fácil. Quando nós temos a Vênus no signo de Escorpião, então nós amamos com muita intensidade. O amor pra gente é como se fosse uma autotransformação, não pode ser algo superficial. Então, é até comum que a gente possa ter relacionamentos muito diferentes uns dos outros. É como se existisse um fragmento diferente de você para cada relação. Porque depois que você termina um relacionamento, você se transforma, você transmuta e você pensa muito tempo sobre aquele relacionamento. Então, por isso que eu falo que você pode ter uma personalidade diferente, inclusive para cada relacionamento que você se propõe a ter ao longo da vida. Porque depois que essa metamorfose passa, você não quer mais voltar para aquela página. Você não quer mais ser daquela forma. Então você se transforma, você muda, você pensa sobre aquilo. Às vezes você leva para terapia ou não, né? Então tem essa questão da intensidade na Vênus dentro do signo de Escorpião. Então a gente dedica muito às nossas relações. Eu acho que às vezes aí é que mora o problema, sabe? Essa dedicação extrema e excessiva. Porque pra gente também é muito importante a reciprocidade dessa dedicação. Mas nem todo mundo, na verdade pouquíssimas pessoas além de vocês, vão ter esse tipo de entrega, sabe? Esse tipo de vínculo. Ou você se relaciona com pessoas que têm Vênus em Escorpião, uma Lua em Escorpião, para dar uma equilibrada, entendeu? Ou você compreende que às vezes você tá exigindo demais dos seus parceiros também, ok? Nós vamos ser pessoas que valorizamos muito a lealdade, o comprometimento dos outros com a gente, porque nós teremos esses valores dentro de si, né? Isso não significa que a gente não possa ser infiel, mas a gente pode ser infiel e exigir o oposto do outro, né? Que a pessoa confie na gente, mesmo que eu não confio nela, porque eu sei que eu tô fazendo merda, né? Que é a tal da consciência pesada. Eu falo isso, gente, eu não quero relacionar isso a Vênus em Escorpião especificamente. Como eu falei na introdução,
tem todo um mapa, né, que precisa ser lido. Mas é muito comum a gente ver pessoas de Vênus em Escorpião terem relações muito tóxicas ao longo da vida, sabe? Então, é como se vocês não conseguissem se relacionar com pessoas que conseguem te proporcionar relações leves, relações gostosas, com cumplicidade, com amizade. Porque se não tiver choro, se não tiver intensidade, se não tiver conversas difíceis a todo momento, a toda hora, é como se não existisse amor. Por que você aprendeu a amar dessa forma? É um pouquinho sobre você se questionar isso. Porque para você, o amor tem que ser associado ao sofrimento de uma certa maneira, entende? Como se o amor precisasse ser visceral, ser algo que, sabe, transforma o outro, transforma a ti mesmo. E que se não houver isso, não é uma relação de verdade ou uma relação genuína, entende? Então é muito complicado. Inclusive são pessoas que quando estão dentro de relações leves, elas acham que tem alguma coisa de errado. Tipo, como assim essa pessoa não tá me cobrando? Como assim essa pessoa não tem ciúmes de mim? Sabe? Isso pode ser um grande questionamento, uma dualidade dentro de você. E então nós chegamos nos desafios dessa Vênus, né? Quanto mais nós amamos uma pessoa, é comum que a cada vez mais, né, a gente vai se sentindo mais vulnerável, a gente vai criando mais intimidade. Só que isso muitas vezes assusta vocês de alguma forma. Essa questão de se vulnerabilizar. Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a controlar essa relação. Eu vou começar a desconfiar de qualquer coisinha que aconteça em volta dessa relação. Porque o signo de Escorpião é o regente natural da casa 8. Então, eu tenho essa necessidade de compreender tudo que está acontecendo. Eu preciso controlar até a vida dos terceiros. A casa 8 é essa casa que fala sobre aquilo que eu compartilho com a família, com o cônjuge e os recursos que a gente movimenta em conjunto. Então, quando a gente pensa nessa Vênus com essa regência da casa 8, é uma pessoa que vai querer sim controlar as suas relações quando se sente ameaçada de qualquer forma, mesmo sem fundamentos, ok? E daí é comum que a gente termine antes, né? A gente tem esse modus operandi, como eu comentei, né, para as outras Vênus também, de querer terminar relações, às vezes até sem motivo próprio. Eu não quero me machucar, então eu vou antecipar isso. Como eu já falei, a gente não pode associar isso especificamente a essa Vênus, certo? Mas se você tem uma Vênus em Escorpião somatizado, com um Quirón na casa 7, uma Lilith na casa 7, ou um Quirón e uma Lilith no signo de Libra, mesmo que de formas separadas, aí sim a gente tem normalmente essa probabilidade, essa tendência, né, a ter esse comportamento. Então, de uma forma distorcida, a gente pensa que se a gente terminar primeiro, a gente vai ser a menos machucada dentro desse contexto. Mesmo que eu ame essa pessoa, mesmo que ela não me faça mal por alguma questão. É um pensamento meio distorcido. A gente precisa aprender a amar sem querer controlar a outra pessoa ou os contextos dessa relação. Normalmente nós vamos ser pessoas muito misteriosas inicialmente, né? A gente gosta de jogar um charme com informações das nossas vidas que aquela pessoa só vai saber se ela se relacionar comigo, porque senão ela não vai saber. Então eu jogo todo um mistério, né? Às vezes eu posso distorcer um pouco a realidade também para fazer com que a minha vida seja mais interessante do que ela é de verdade, sabe? Eu gosto de omitir essas informações como uma forma de flertar. A questão é tomar cuidado com o que você fica omitindo também, ou mentindo, né? Mas tem esse jogo, né, de poder que a gente gosta, que a gente acha estimulante para que a gente consiga se apaixonar. A gente normalmente ajuda muito o parceiro, a gente realmente se dedica, a gente se importa com os problemas dele. E como é o regente da casa 8, a gente quer ajudar. Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso, sabe, ser eficiente na sua vida de alguma maneira? Isso pode ser a nível prático, como também a nível financeiro. O vínculo financeiro
com as nossas relações para essa Vênus não é uma necessidade, não é algo importante para ela, é algo obrigatório. É uma grande diferença do é uma necessidade minha, eu gostaria que fosse assim, do é obrigatório, do é inegociável, entendeu? Então, quer se relacionar com uma pessoa de Vênus em Escorpião, esteja disposto financeiramente. É uma pessoa que vai te exigir dinheiro, que vai te exigir ali, né, um contrato de casamento que tenha comunhão de bens, por exemplo, entende? E é importante para essa Vênus prosperar desta forma também. A gente prospera quando a gente se relaciona, quando a gente cria parcerias, quando a gente sabe utilizar os nossos recursos ao nosso favor. E muitas vezes esses recursos são as pessoas que nos relacionamos e as que conhecemos no caminho também. Para quem tem a Vênus no signo de Sagitário, para nós é muito importante nos relacionarmos com pessoas que possuem esperança, com pessoas que são positivas, com pessoas que têm uma alta energia, que elas realmente buscam expandir constantemente junto comigo. Porque eu sou assim. Às vezes podemos ser meio desmedidos também, né? E é importante até mesmo nos relacionarmos com pessoas que colocam mais o nosso pezinho no chão. Mas dependendo de como é essa pessoa, às vezes ela pode te limitar demais. E você pode começar a se sentir amarrada, sabe? Se sentir calada, se sentir presa dentro de uma prisão, realmente de uma solitária, sozinha. Porque você é assim, amiga, tem que aceitar. É importante a gente tomar cuidado com essa distorção de liberdade, né? Só porque o outro discorda de mim, isso quer dizer que ele tá tentando me controlar, que ele quer, de alguma maneira, evitar que eu dê os meus passos sozinha. Não é isso, tá, gente? Às vezes é uma pessoa que te ama, é uma pessoa que é mais pé no chão, é uma pessoa mais realista, e às vezes ter uma pessoa realista na sua vida faz muita diferença. Eu, com meu ascendente Sagitário, sei muito bem. Então, é um pouquinho sobre a gente também apreciar essas discordâncias, entender as intenções reais do outro. Então eu quero uma pessoa que possa somar comigo, que possa me fazer crescer, que abrace essas ideias meio malucas que eu posso ter de vez em quando. Se uma pessoa tá sempre me limitando, sempre achando que tudo não tem nada a ver, ou que não vai dar certo, ou que isso ou que aquilo, isso vai começando a te broxar a longo prazo. A gente vai valorizar muito a própria companhia, a gente gosta de viver coisas sozinha também, sabe? Então ter experiências solo e encontrar a própria coragem nessas experiências que eu fiz sozinha, né? Tipo, nossa, eu fiz a minha primeira viagem sozinha, eu fui lá e andei de barco sozinha, andei de jet ski sozinha, sabe? Então essas coisas acabam te trazendo uma sensação de que o mundo é muito maior do que a gente acredita que é, e realmente isso é uma verdade. Então, de uma maneira muito intrínseca, eu preciso sentir que eu consigo viver a minha própria vida mesmo estando dentro de um relacionamento, entende? E daí a gente entra num QI que eu não acho que seja diretamente relacionado ao signo de Sagitário, mas ironicamente, sempre que eu penso nesse histórico, existiu uma energia sagitariana muito forte. São pessoas que normalmente têm relações constantes com amizades, que acabam fazendo ali algum tipo de negociação, de ter uma amizade colorida com as pessoas, sabe? Uma pessoa que se relaciona muito com os amigos. Isso acontece quando eu vejo uma energia de Sagitário forte no mapa junto com Aquário. Inclusive, esse é um tópico que eu separei para a Vênus em Aquário. Mas a energia de Sagitário e Aquário juntas, se no seu mapa for o caso, você pode observar e ao longo da sua vida talvez você tenha se apaixonado mais por pessoas depois que você virou amigo delas, entende? Ou às vezes, de fato, teve muitas amizades coloridas ao longo da vida. Não é incomum eu ver essas duas energias combinadas com pessoas que têm relacionamento aberto. Não é uma regra, mas sempre que eu vejo, né, uma pessoa que tem um relacionamento aberto, tem essas duas energias. Porque tem um QI aqui de que eu quero me relacionar e namorar com os outros
porque eu quero viver experiências com elas, eu quero ter relações divertidas e estimulantes com essas pessoas. Eu vou evitar de me relacionar com pessoas muito pesadas, de ter relações com muito conflito, são muito repetitivas, cheias de dramas, enfim. Por isso que às vezes elas preferem mais, né, esse tipo de relacionamento. O tédio pode ser um dos maiores inimigos pra gente quando nós temos a Vênus no signo de Sagitário. Por isso é importante a gente sempre estimular as nossas relações com experiências diferentes, viajar bastante com parceiros, sabe? Tentar sempre de alguma forma trazer estímulos. Mas é importante você também fazer as pazes, né, com o tédio, com a monotonia, porque a vida é assim, certo? E daí entra um ponto filosófico interessante sobre a energia sagitariana no geral. Não é uma questão específica de tédio que pode nos incomodar, mas às vezes você está sentindo tédio porque você não enxerga futuro na sua relação. Quando nós temos Sagitário forte no mapa astral, é importante a gente sentir que a gente ainda consegue alcançar campos maiores aonde nós estamos. Se eu tô dentro de uma empresa, eu preciso sentir que eu consigo crescer dentro dessa empresa. Se eu tô dentro de um relacionamento, eu preciso sentir que essa pessoa me proporciona crescer mais com ela. E se eu não enxergo isso, aí eu enxergo o tédio, aí eu enxergo a monotonia, aí eu encontro os defeitos no externo, né? E não entendo que essa é uma necessidade minha que não está sendo atendida. Vamos ter uma filosofia de vida muito específica e que a gente vai gostar muito de falar, né, sobre as nossas crenças, nossos princípios. E é muito importante pra gente que o nosso parceiro minimamente respeite isso. Mas é mais gostoso ainda quando ele pensa igual a gente, né? Quando a gente percebe que eu consigo trocar sobre essas filosofias que eu carrego e essa pessoa soma nessas perspectivas. E daí se lembram que eu comentei no início da gravação que a gente poderia ter uma certa dificuldade, às vezes, com pessoas que são mais pé no chão, né? Que tem essa questão de enxergar o mundo, né, de forma diferente. Então, eu acho que isso é muito mais sobre isso, entende? Você enxerga a vida de uma certa forma e a outra pessoa enxerga a vida de outra forma. Então é importante você não desvalidar essa perspectiva que o outro tem, mesmo que seja diferente da sua. Que o seu jeito de viver a vida e de decidir coisas na sua vida não é a forma certa, a forma verdadeira, porque não existe verdade absoluta. Quando nós temos a Vênus no signo de Capricórnio no mapa astral, nós somos pessoas que valorizamos muito o tempo gasto com alguém. Por isso, nós dificilmente nos apaixonamos rápido por alguma pessoa. É até comum que o início das suas relações elas sejam meio baseadas no compromisso. Eu não sinto borboletas no estômago com aquela pessoa, sabe? Eu não me sinto estimulada pela outra pessoa, mas eu estou aqui, eu estou presente. A outra pessoa está aqui também e está presente comigo. Então eu vou demonstrar o meu amor através da minha presença, através da minha cooperação, através daquilo que nós dois vamos construir dia a dia, juntos, em conjunto, e aquilo vai começando a se transformar em uma admiração, em um respeito. Porque eu vou precisar, ao longo desse período, observar muito essa pessoa que eu tô conhecendo, porque eu preciso que ela me transmita segurança. Eu preciso conseguir enxergar futuro com ela. O que ela soma na minha vida, como ela soma na minha vida, como eu somo na vida dela. Será se nós dois em conjunto temos objetivos similares, parecidos, que vão fazer com que lá na frente não tenha conflitos de interesse? Então a Vênus em Capricórnio, de uma forma resumida, ela precisa decidir se ela quer se dedicar àquela relação. Quando ela decide que ela quer se dedicar, ela faz o negócio acontecer. Não interessa como, eu vou me relacionar com essa pessoa, vou me comprometer com esse objetivo, porque ela enxerga a relação como um objetivo.
e vou fazer isso daqui dar certo. Então não é tanto sobre sentimento ou intensidade, mas é muito mais sobre você conseguir enxergar no outro certos valores que eu busco, né? Alguma coisa precisa ter naquela pessoa que eu valorizo isso nela. Eu acredito que o maior desafio dessa Vênus é o tempo, porque como a gente já conversou, vocês valorizam muito tempo. Quanto mais tempo vocês passarem dentro de um relacionamento, mais respeito você vai ter pela pessoa que está ali durante todos aqueles anos com você. Por mais que o relacionamento esteja, assim, fracassado. Um relacionamento triste, um relacionamento sem vida, sem conversa, sem desejo. Mas essa pessoa passou tantos e tantos anos comigo. Então eu vou ficar aqui firme e forte junto com ela. E daí isso muitas vezes se torna o seu inimigo também, né? Que daí a gente tem medo de sofrer através da perda. Daí a gente pode se permitir ficar muito tempo dentro de uma relação que você sabe para onde está caminhando, você está observando para onde essa relação está caminhando e você não está tomando atitude nenhuma, porque já se passaram tantos anos, né? E aí, eu vou ter que recomeçar tudo de novo? Eu vou ter que jogar fora todo o meu trabalho? A gente pode enxergar a relação como um trabalho, né? Como um objetivo, como algo que a gente se dedicou, ao invés de algo que deveria trazer felicidade pra gente, que deveria trazer satisfação pra gente. Mas não, eu posso enxergar como uma carreira, posso enxergar como um projeto que, por ter muito tempo, foi bem sucedido, entende? Então toma cuidado com essa mentalidade. Nas nossas demonstrações de amor, a gente vai valorizar muito essa questão da dedicação, né, e da presença que eu comentei com vocês. Não vamos ser pessoas que vamos falar muito sobre os nossos sentimentos, mas a gente vai demonstrar que nós sim estamos preocupados com você e vai ter muito essa questão de diálogo em relação à reciprocidade. Quando nós temos a Vênus no signo de Aquário, eu aconselho você ir lá assistir o vídeo sobre a Vênus em Sagitário também, tá bom? Mas quando nós temos essa Vênus, a gente acaba tendo uma questão muito interessante com a sua regência, que é a casa 11, né? Quando a gente pensa no signo de Aquário. Então pra gente é muito gostoso quando a gente se torna amigo do nosso parceiro. Ou até mesmo podemos nos apaixonar pelas nossas amizades constantemente. Por isso que é muito comum a gente ter amizade colorida, né? A gente ficar com alguns amigos de vez em quando. Isso não significa que a gente possa assumir essas relações, tá bom? Mas, de uma certa maneira, isso acontece porque a gente valoriza a parceria, a gente valoriza a amizade, o companheirismo, certo? Ao mesmo tempo, a gente gosta de viver relações em que a gente tenha uma certa individualidade. A Vênus em Aquário, ela precisa respeitar o próprio tempo consigo mesmo. Ela gosta de se dar mais tempo, de ficar sozinha, de apreciar os momentos dela, com a paz dela, entendeu? Viver os processos dela é muito importante para essa Vênus. O problema é que eu muitas vezes vejo essa Vênus tendo problemas em outras etapas dos seus relacionamentos. O início é sempre muito gostoso, às vezes a gente mora em casas diferentes, a gente sai muito com essa pessoa. Mas e aí, quando a gente vai namorar, quando a gente vai noivar, a gente casa com essa pessoa, a gente vai morar na mesma casa com essa outra pessoa, a gente pode ter uma enorme dificuldade de conviver com uma pessoa diferente dentro da nossa intimidade. Então, é como se a gente até associasse, né, essa pressão pelo casamento, essa pressão pelo noivado, pela convivência, por ir morar com outra pessoa, como algo que ameaçasse a sua liberdade. Isso só é uma realidade se você permitir que seja. Se isso não é algo que você quer viver, tá tudo bem. Agora, se você quer viver isso, mas quando chega o momento você se sente pressionada, isso tá muito mais relacionado a uma distorção do significado de liberdade na sua vida.
Então você precisa entender qual é a real intenção por detrás desses sentimentos que você carrega, tá bom? Porque às vezes você tá pensando em terminar uma relação de muitos anos porque você tá associando essa pressão pelo casamento com algo que possa de alguma forma podar a sua liberdade, podar o seu direito de ir e vir. Será se não é motivo para conversar sobre isso, sabe? Porque se você sente que isso ameaça a sua liberdade de alguma maneira, você precisa conversar sobre isso com seu parceiro. Pôr ali os seus limites para ele, né? Falar, olha, a gente vai sim casar, a gente vai construir a nossa família, eu quero muito isso também, mas eu quero que você respeite que em muitos momentos eu vou querer viajar sozinha, né? Eu vou querer ter os meus momentos de lazer, eu vou querer sair com os meus amigos. Então eu acho que hoje em dia isso é tão palpável, não é? Talvez no passado, com a sua mãe, com a sua família, realmente elas viveram situações que podem ter te gerado esses gatilhos, né? Não, eu não quero casar, eu não quero me relacionar com as pessoas de uma forma tão, assim, né, comprometida contratualmente com alguém, certo? Mas é sobre a gente ponderar o que de fato é pressão e o que é um sentimento de liberdade distorcida. Porque quando a gente se sente pressionada e a gente desaparece, a gente vai se afastando, é nesse momento de afastamento que a gente percebe o quanto a gente amava a outra pessoa, não é? Quantas vezes você talvez terminou uma relação por medo, por pressão de ir para uma próxima etapa, uma próxima fase, e depois você percebeu que, nossa, por que eu fiz isso? Sabe? Essa pessoa estava me respeitando, ela tinha ali abertura para conversa, mas é uma Vênus que tem como sua regência Urano, né? Onde é que tá o Urano no teu mapa astral? Então tem uma questão de entender que não é porque você está se comprometendo com alguém que você vai perder a sua liberdade, tá bom? É sobre você saber com quem você está se relacionando, né? E entender que essa pessoa vai te respeitar a qualquer custo. Quando nós temos a Vênus no signo de Peixes, nós vamos ser uma das Vênus mais românticas do zodíaco. Talvez tenha uma ligação da Vênus em Peixes com a casa 12, né? E quando a gente pensa em sinastria, a casa 12 acaba proporcionando sempre muitos sacrifícios. Quando nós temos uma sinastria com alguém muito ativada de casa 12. Então é provável que você tenha muito esse comportamento também, né? Então eu me sacrifico pelo outro, eu amo aquela pessoa de uma forma muito incondicional. E isso muitas vezes não é saudável para si mesmo, né? Eu vou ser muito empática, muito acolhedora, eu vou querer ouvir muito a outra pessoa. Eu vou ser um psicólogo para ela, eu vou realmente abraçar assim, os problemas emocionais e familiares que essa pessoa pode ter. Mas muitas vezes eu posso abraçar isso como se fosse meu, como se fosse minha responsabilidade. E daí muitas vezes eu vou tentar suprir isso que falta na vida daquela pessoa para ela encontrar esse acolhimento em mim, né? Mas daí a gente acaba acreditando que isso é nossa responsabilidade, né? A gente acaba acreditando que eu preciso cuidar daquela pessoa de verdade. Também tem um quê dessa Vênus em Peixes de que eu às vezes posso me atrair muito por pessoas que sempre vão ter algum tipo de problema na vida. Então, ou ela tem problemas mentais, ou ela tem problemas emocionais, ou familiares, ou financeiros. Eu preciso de alguma forma suprir isso que falta na vida do outro, sabe? Como se você estivesse buscando até essa aprovação através disso, buscando essa valorização de si mesma quando eu me torno uma pessoa indispensável na vida de alguém. Eu acho que essa é a palavra correta. Então eu quero me tornar alguém indispensável para a outra pessoa, para que ela não me abandone, sabe? Então a gente tem que fazer muita terapia quando a gente tem essa Vênus nas vibes baixas, na sombra do signo de Peixes. E também pode acontecer disso se manifestar
Não num sentido da outra pessoa ter problemas de vida, mas às vezes ela não é uma pessoa que você ama de verdade. Às vezes ela é uma pessoa tipo nota 5, você até gosta dela, acha ela interessante, mas ela não é tudo aquilo que você buscaria em alguém. Mas eu vou me permitir ficar dentro dessa relação, porque essa pessoa aqui, ela nunca iria me trair. Então, como ela nunca vai me machucar, é mais fácil eu ficar com ela. Entende? Então, a gente tem que tomar cuidado quando nós temos uma energia de peixes muito forte no mapa astral, tá bom? Porque às vezes é mais fácil a gente se manter em contextos onde a gente acredita, né, que a outra pessoa não vai nos machucar, ou que aqui eu vou ser valorizado, eu não vou de alguma maneira me arrepender por ter ido buscar horizontes maiores, por ter ido buscar uma pessoa que, nossa, realmente eu amo ela, eu gosto dela e ela me faz querer me dedicar cada vez mais a uma relação, entende? Nós podemos ser muito namoradeiros. É uma Vênus muito romântica, ela gosta de se apaixonar, né? Ela gosta de sentir borboletas no estômago. Então é gostoso pra mim quando eu passo por todo esse processo de flerte, por todo esse campo de imaginar uma vida com aquela pessoa, né? Quando eu ainda não sei como que é a vida com aquela pessoa. A questão é que às vezes a gente pode acabar sempre querendo entrar numa relação, depois em outra, quando eu estou vibrando nisso, né? Porque quando as situações começam a ficar sérias dentro de uma única relação, eu começo a perceber quem aquela pessoa é de verdade, né? E não quem eu romantizei que ela seria. E daí por isso é mais fácil eu terminar esse relacionamento e ir para o próximo, né? Por isso que a gente é muito namoradeiro quando a gente tem essa Vênus. E quando estamos vibrando ainda nessa sombra da energia de peixes, de que tem essa questão do imaginário, da romantização, né? E da gente querer enxergar o potencial que aquela pessoa tem e não quem ela é de verdade. Então tem aqui um desafio dessa Vênus de aprender que o amor ele não vem associado de sofrimento, de autossacrifício, pra gente conseguir se valorizar, pra gente conseguir encontrar a nossa autoestima e finalmente definir o que a gente tá buscando. E a gente correr atrás daquilo que realmente vale o nosso tempo e vale o nosso amor, né? Vale todo esse carinho que a gente tem para dar para uma pessoa que a gente verdadeiramente ame. Nós podemos ser muito generosas também com o nosso dinheiro e muitas vezes podemos querer bancar coisas para os parceiros ou ajudar financeiramente eles, enfim. Então é interessante a gente tomar cuidado com isso. Quase como uma pessoa aqui que tem Netuno na 2, né? Muito parecida aqui as energias. Então a gente pode ser muito provedor. Já quando nós estamos ainda nessa energia impulsiva financeira, a gente pode gastar muito com necessidades emocionais, né? E a gente querer comprar coisas ali para nos satisfazer momentaneamente. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de todas as analogias que eu separei aqui para cada uma das nossas Vênus do Zodíaco. Meu nome é Camila Bratz. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, de hypá-lo também e de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo.